aí, bom dia meus filhos. Hoje tem o jogo entre Corinthians e Palmeiras na Arena Neoquímica. Eu vou falar sobre esse jogo. Antes disso, dá uma curtida no vídeo e se inscreva no canal. Hoje é o terceiro jogo do ano entre Palmeiras e Corinthians. O primeiro foi pelo Campeonato Paulista, que o time do Corinthians venceu de 1-0 com uma falha do goleiro Everton, do Palmeiras, no Campeonato Paulista. E o o terceiro jogo na realidade, né? Porque teve 3 jogos, esse ano vai ser o quarto jogo. Que teve os 2 jogos da final do Campeonato Paulista. O primeiro jogo da final foi 0-0 entre Palmeiras e Corinthians. Um jogo amarrado. E o segundo jogo foi 1-1, gol do Luiz Adriano e do Jô no Corinthians no final do Campeonato Paulista. E o Palmeiras venceu nos pênaltis. Algo que acontece neste jogo entre Palmeiras e Corinthians, que é uma coisa que está acontecendo no mundo, infelizmente, é um jogo em que 2 times não conseguem jogar bem e se adaptar ao futebol moderno. Os 2 times eles não conseguem atacar com velocidade, jogar com intensidade. Geralmente, nos últimos 10 anos, o time do Corinthians sempre joga na defesa por uma bola. E parece que com o Thiago Nunes no time, no comando, o Corinthians está mais fraco e não consegue desempenhar o futebol que desempenhava nos últimos 10 anos. Um time que era cauteloso na defesa, mas que conseguia ter um contra-ataque ou conseguia ter um ataque decente. Antigamente o Corinthians era um time mortal no ataque. Hoje com o Thiago Nunes o time peca muito no ataque e peca também muito na defesa. Não tem mais uma defesa consistente. E um grande erro do Corinthians é o Corinthians não fazer um investimento em um novo zagueiro, tendo que improvisar o Danilo Avelar de zagueiro do lado do Gil. Apesar do Danilo Avelar ser um jogador bom, Danilo Avelar não é um zagueiro de ofício, então Danilo Avelar às vezes ele se sente deslocado. Na realidade, Danilo Avelar é lateral. E fora outras coisas, o Corinthians quando tem algum jogador bom, o Corinthians infelizmente ele vende, porque o Corinthians ele estava com as receitas atrasadas, salário do jogador, teve até aquela questão da ameaça de greve. Vamos ver agora se com esse patrocínio da Neoquímica, se o Corinthians vai conseguir correr atrás do zagueiro e vai conseguir acertar o salário dos jogadores que estavam atrasados. E pelo lado do Palmeiras não é muito diferente do lado do Corinthians. O Luxemburgo está no Palmeiras desde o começo do ano e até agora não convenceu muito, mesmo com o título do Campeonato Paulista. O Luxemburgo é muito questionado pelos seus esquemas táticos, por sua maneira do time jogar. O Luxemburgo chegou no Palmeiras em janeiro, não conseguiu jogar bem, e depois da parada da pandemia voltou e o time do Palmeiras continua não tendo uma capacidade ofensiva, apesar de ter uma defesa bem consistente, ser uma das defesas menos vazadas do Brasil. O jogador que estava no Palmeiras, que é quase todo jogo ele joga bem e se esforça muito, é o Gustavo Gomes, que é o zagueiro, é o Luiz Adriano, que é o atacante do Palmeiras, que mesmo às vezes ele tendo uma certa sequência de jogos sem marcar gol, é um cara sempre que faz um pivô bom, um cara sempre que se dedica dentro de campo, apesar de tudo. O jogador também que é regular pelo Palmeiras, que apesar de ter passado por uma fase ruim e fez o gol da vitória no último jogo de virada contra o Bragantino, foi o William Bigode. E no jogo passado teve a volta do Gabriel Veron, depois de alguns meses ele contundido. Ele voltou para o campo e ele entrou no segundo tempo contra o Bragantino e mudou o jogo, com o gol e uma assistência para gol. A expectativa agora é saber se o Gabriel Veron vai sair titular hoje contra o Corinthians ou ele vai começar no banco de reserva. E a questão toda é saber se o Rony vai jogar hoje de titular ou se o Rony vai para o banco e o Gabriel Veron vai jogar de titular, ou o Wesley, que os dois jogaram muito melhor que o Rony. O Rony tem 17 partidas pelo Palmeiras, até agora não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Será que o Rony merece voltar a ser titular nesse jogo? Se o Gabriel Veron no último jogo que ele entrou muito bem, e o Wesley também jogou muito melhor que o Rony? E será que o Palmeiras vai jogar com 2 atacantes ou vai jogar com atacante só com o Luiz Adriano? Quando o William jogou do lado do Luiz Adriano, o ataque do Palmeiras melhorou muito no segundo tempo do jogo contra o Bragantino. Será que o Vanderlei Luxemburgo vai continuar apostando num atacante só e com o Lucas Lima no meio de armador?
A questão também que o Rafael Veiga entrou no jogo contra o Bragantino muito bem. Será que não está na hora de trocar o Lucas Lima pelo Rafael Veiga? E uma notícia também muito boa do Palmeiras é que o Palmeiras está quase acertando com o lateral. O lateral é direito, Herrera. Se o Palmeiras acertar com o lateral direito Herrera, talvez mude o patamar das laterais do Palmeiras. O Palmeiras já mudou de patamar com a chegada do Vinha. Que o Vinha é um jogador muito de qualidade, ele consegue apoiar muito bem, é um jogador que finaliza bem, tem um excelente passe, é um cara muito completo. Se chegar mais um lateral direito nesse nível, o Palmeiras já vai subir de patamar como equipe. E tem uma questão também que todo mundo reclama nos jogos do Palmeiras, que o Palmeiras não tem, até hoje, um padrão de jogo, uma qualidade para dominar a partida. O Palmeiras, às vezes, jogando contra equipes todas na defensiva, o Palmeiras não consegue agredir a equipe adversária. Fica tocando muito passe lateral, algo que não agrada a torcida. Tem muito jogador de qualidade no Palmeiras, igual o Scarpa, igual o Rafael Veiga, igual o Lucas Lima. Os jogadores não conseguem desempenhar o papel de fazer o Palmeiras jogar bola. Será que o defeito é os jogadores ou é o treinador? Ou é falta da diretoria pressionar esses jogadores para eles desempenhar um papel bom? Que afinal de contas o time do Palmeiras tem muito jogador caro, que ganha um salário alto, mas os caras não desempenham o papel dentro de campo, não jogam da maneira que deveriam jogar. É uma coisa até difícil você apostar quem é que vai ganhar o jogo entre Palmeiras e Corinthians, que o retrospecto do Palmeiras nos últimos anos contra o Corinthians é muito ruim. O Palmeiras perde mais que o Corinthians empata do que ganha. Você vê o caso do Campeonato Paulista, que foi 3 jogos, foi uma vitória do Corinthians, 2 empates, o Palmeiras venceu desse empate da final nos pênaltis. É difícil para o Palmeiras vencer o Corinthians na arena reinaugurada, né, Arena Neoquímica. Mas vamos ver o que vai acontecer no jogo. É um time caro, cheio de valores individuais, que é o Palmeiras, contra um time muito mais barato, que é o Corinthians, mas a questão é que, infelizmente, nos últimos anos, o jogo não se equilibra da maneira como deveria ser. É muito mais o retrospecto do Corinthians. Vamos ver se muda hoje esse retrospecto. Obrigado a todos, deixe de curtir o canal e siga o canal. Até mais!